Bom, pessoal, boa tarde. Né, que bom que ainda tem bastante gente. De manhã eu cheguei e pensei que não teria tantas pessoas, né, na hora do almoço. Mas, bom, já fui apresentado, mas tem uma coisa que faltou. Né? Eu faço parte hoje de um grupo... Deixa eu ver. Aqui, peraí, só me explica aqui que eu vi. Aqui, aí o senhor vira pra cá. Tem que ser pra cá, porque se for... Para cá, passa, é para cá? Pra cá, tá? Vou ver aqui, só testar. Pra cá. Não tá. Não, tá passando? Aqui tem que clicar na tela. Eu vou aqui porque eu vi muita gente... Assim, meio assim. Né? Pronto? Oi. Qualquer coisa a gente ajuda. Tá passando não. Opa, passou. Às vezes o bicho dá uma travada, né? Peraí, tá aparecendo aí. Peraí. Bom, gente, então, uma coisa que não foi falada é que eu faço parte de um grupo que estuda os impactos socioambientais da energia eólica, principalmente a energia eólica. Agora a gente está migrando um pouquinho para a energia solar, mas esse grupo já está junto há mais de 10 anos. Né? Então, que é o Observatório da Energia Eólica, né, que é concentrado lá na Universidade Federal do Ceará, Departamento de Geografia, e que a gente já tem uma larga produção científica sobre isso. Tá? Então, isso é uma coisa importante, porque, né, mostra a ligação que eu tenho com essa temática. Bom, um pouco da ecologia política, né, da expansão das energias renováveis. Esse evento, a COP Clima, né, ele deveria ser um evento de comemoração e celebração da expansão da política, né, da expansão das energias renováveis no Rio Grande do Norte e no Brasil como um todo, né, porque a gente não pode esquecer o Ceará, o estado do Ceará, o estado da Bahia, o Maranhão, Piauí, né, Paraíba. Né, então, mas acontece que depois de mais de 15 anos de expansão de energias renováveis, que sem dúvida alguma contribuem para a diminuição da emissão de carbono, né, existem algumas falhas nesse processo histórico, né, de entrada desses empreendimentos energéticos, que ao longo do tempo foram se acumulando. Certo? Essas falhas geraram, né, um aumento muito grande na oposição a esses empreendimentos. Então, se você olhar 15, 16 anos atrás, na entrada dos primeiros parques eólicos, no litoral setentrional do Rio Grande do Norte, o que a gente ia ter, alguns movimentos pontuais. Né? Existia ali, na reserva Ponta do Tubarão, algum tipo de oposição, mas não chegava a ser uma oposição tão forte como a oposição que se fez à cassinicultura, por exemplo. Né? Por quê? Ou contra os empreendimentos do turismo, né? Os grandes resorts, vindos com o capital europeu. Por quê? Porque tinha essa pegada ecológica, né? Energia renovável, energia limpa. Então, não encontrou grandes resistências. Mas, ao longo de muito tempo, essas oposições, essa resistência vem crescendo e vem se fortalecendo. Então, a descarbonização e produção de energia limpa é uma pauta reconhecida dos movimentos ambientalistas, dos governos progressistas, né? É óbvio. Né? Então, como é que a gente pode explicar esse tipo de situação? Vejam só. Como eu tenho pouco tempo, eu tinha logo que trazer alguma coisa mais chocante. A Greta Thunberg, ela é uma ativista climática, né? E ela é extremamente reconhecida. Uma ativista climática deve lutar pelas energias renováveis, mas ela está justamente fazendo um protesto na Noruega contra a entrada de um parque eólico, numa terra indígena. Certo? Então, veja a complexidade da coisa. Isso é uma reportagem, né? O que a reportagem coloca? Pode parecer estranho ver a Greta protestando contra turbinas eólicas, mas ela estava fazendo isso, exatamente. Né? Então, o que a Greta diz? A Greta diz o seguinte: os direitos indígenas, os direitos humanos, devem andar de mão dadas com a proteção climática, com a ação climática. Isso não pode acontecer à custa de algumas pessoas, certo? Então, isso que a Greta está fazendo lá no norte global, né, que é muito mais, talvez assim, muito mais cuidadoso com essas questões, aqui no sul global isso está acontecendo muito. Né? Quer dizer, avançou demais, cresceu demais. Houve um desajuste aí no equilíbrio, né, entre crescimento da energia renovável e os conflitos que foram se acumulando, os impactos ambientais, sociais. Bom, aqui eu comecei a estudar esse tema em 2010,
foi apresentada um TCC lá na UERN, antes de chegar aos parques eólicos mais importantes, né, bem no início da história dos parques eólicos, aqui no Rio Grande do Norte. Não tinha parque eólico em Areia Branca, e a gente já fez um estudo, né, preocupado como que aquelas comunidades costeiras conseguiriam lidar, entender, compreender esse processo e serem sujeitos ativos, né, receber benefícios, não receber apenas externalidades negativas, né. Então, a gente fez um estudo, o nosso estudo tirou algumas conclusões, constatou-se que existia uma grande vulnerabilidade, as pessoas não sabiam nem o que era um aerogerador, as pessoas não tinham a menor ideia. A ideia que eles tinham é que era bonito e que ia trazer desenvolvimento para a comunidade. Então, você vai lá em várias comunidades hoje que tem parque eólico, onde está o desenvolvimento para essas pessoas? Pelo menos, né, a gente observa que não houve esse impacto que era esperado. Esse artigo científico, no Brasil, ele foi um divisor de águas. Até então, poucas pessoas estavam preocupadas ou estavam atentas, né, ao que estava acontecendo no Brasil, em relação à entrada de parques eólicos. O professor Jeová Meirelles, lá da UFC, publicou esse artigo na COFINS, e ele simplesmente assim escancarou, né, o que estava acontecendo no litoral do Ceará, em termos da chegada desses parques eólicos. E aí a gente faz um parêntese. Os parques eólicos, eles começaram a entrar nas áreas mais frágeis, né? Então, se você pegar, litoral é uma área fortemente dinâmica, tem população tradicional, então é uma área altamente conflituosa, né? Tem dunas, tem aporte de água subterrânea. Então, esses parques começaram a entrar em áreas frágeis. Se a gente pegar o Rio Grande do Norte, é o litoral setentrional e depois vem subindo para as Serras do Seridó. E é justamente nas Serras do Seridó que o movimento oposicionista se fortalece. Bom, quando eu falo para vocês que durante o processo de chegada dessas energias renováveis existe uma coleção de falhas, essas falhas dão motivação, dão fôlego para a existência dos movimentos oposicionistas, evidentemente. A RDS Ponta do Tubarão, a reserva lá do litoral setentrional, ela apresenta um conjunto de problemas em relação à chegada dessas energias eólicas. Eu vou mostrar algum deles. Bom, na época que entrou o parque eólico lá, ela era a única unidade de conservação do litoral setentrional inteiro. Então, veja só, deveria ser uma área de exclusão da energia eólica, né? Ou seja, se você tem 240 quilômetros para explorar, por que você vai botar 3 parques dentro da RDS? Né? Então, foi uma primeira falha aí. É uma UC de domínio público, né? Ou seja, uma UC de domínio público, ela não deve, né, incentivar grandes empreendimentos dentro dela. É uma UC com conselho gestor deliberativo. Acontece que o conselho gestor deliberativo nunca deliberou favorável aos parques eólicos, né? Então, aí, e por aí vai, né? Não tinha plano de manejo, não tinha zoneamento. Então, um monte de coisa que aconteceu nesse momento, nessa entrada desses parques eólicos, que demonstra falhas, e as falhas vão aumentando, os movimentos oposicionistas vão deflagrando todo esse processo. Bom, algumas imagens. Esse parque eólico, o Miaçaba 2, eu acho que é um dos exemplos mais esdrúxulos que eu já vi na minha vida, andando pelo Ceará, por todos os cantos que eu andei. Ele está numa faixa de praia, de um lado é o mar, do outro lado é a praia da Planície de Maré, uma faixa estreita de areia, dentro de uma reserva, né, numa área que foi constatado pelo pessoal do Cetáceos da Costa Branca, que é a maior área de desova de tartaruga de todo o litoral setentrional. Construíram 7 torres, né, numa área que tende a sofrer erosão, né, portanto, brevemente eles vão começar a querer botar proteções costeiras nessa área. Então, é um exemplo realmente para a gente tentar aprender. Aqui, ó, a distribuição das torres, né? Então, veja, na RDS Ponta do Tubarão, a gente tem o Miaçaba lá no litoral, ó, não sei se dá para vocês verem lá, cada pontinho desse é um aerogerador. Então, o Miaçaba lá na praia, outro Alegria aqui nas dunas, e esse que está aqui atrás, certo? Esse de verde, esse parque eólico, no tabuleiro, ele não causou grandes problemas, né? E o professor Jeová, no artigo dele, disse exatamente isso. A alternativa locacional para os parques são os tabuleiros. Vai criar menos conflito, vai criar menos problema.
Os outros dois geraram bastante conflitos. Bom, há algumas publicações dos nossos grupos, né? Alguém tem água? Alguém da organização? Pessoal da organização, quem? Essa água? Pode beber essa água? Bom, aqui alguns artigos que a gente publicou, né? Esse artigo aqui, Perspectivas Geográficas nas Transformações do Litoral Brasileiro pela Energia Eólica, foi publicado na Revista Brasileira de Geografia do IBGE. Né? Então, ele traz um arcabouço geral do grupo, né? Todo o trabalho que a gente fez ao longo do tempo, e ali é um artigo específico sobre a Ponta do Tubarão. Nesses artigos, a gente traz alguns mapas, né? Os mapas vão mostrando o posicionamento dessas torres eólicas. Só beber aqui. Bom, aí, pessoal, o professor Christian, né, aquele maior que está de camisa cinza, a professora Adriane, que está do lado dele, e eu, né, e o Fabiano, que é lá da UERN, a gente está aí no evento, alguns eventos que a gente vai fazendo trabalho de pesquisa, vai publicando, a gente chega a uma conclusão muito simples, certo? Por que que cresce o movimento oposicionista? Que não é interessante para o Estado, não é interessante para o IDEMA, não é interessante para um governo progressista, crescer movimento oposicionista na base. Né? Por que que cresce? Porque existem falhas na justiça processual e na justiça distributiva. A justiça processual é o engajamento das pessoas durante o processo, na tomada de decisão. Né? Então, a gente percebe que existem falhas nesse processo. Uma audiência pública não é suficiente. Né? As audiências públicas consultivas acontece, às vezes, no horário de tarde, 2 horas da tarde, dia de semana. As pessoas, às vezes, têm dificuldade de acessar os documentos e falta um pouco de qualificação para que seja uma audiência pública realmente que seja deliberativa, que possa trazer mudanças. Né? E a justiça distributiva é a justiça dos benefícios e malefícios. Onde ficam os malefícios? Onde ficam as externalidades negativas? E onde ficam as externalidades positivas? O capital fica acumulado aonde? Onde é que ocorre o crescimento econômico? No bolso de quem? Né? Então, a justiça processual e a justiça distributiva, quando elas têm falhas, elas fazem crescer o movimento de oposição. E a gente constata que hoje 25% dos parques eólicos do Brasil encontram movimentos oposicionistas. A consulta prévia geralmente é fraca, né? E se a consulta prévia é fraca, traz benefícios econômicos fracos. Né? Muitos licenciamentos invisibilizam comunidades, isso aí a gente já constatou, certo? E a gente tem 2 livros que o grupo lançou, está aí, eu trouxe até alguns, se alguém se interessar, depois fala comigo, Impactos Socioambientais da Implantação de Parques Eólicos no Brasil e Descarbonização na América do Sul, Conexões entre Brasil e Argentina. Esses 2 livros, eles resumem um pouco da obra do grupo do Observatório. Bom, um pouco da ecopolítica. Né? Agora eu vou tratar de uma parte, né, que eu queria que vocês prestassem bastante atenção. A ecologia política, a ecopolítica. Qual a posição do Estado brasileiro em relação à chegada dos empreendimentos? O Estado é favorável? O Estado é desfavorável? O Estado é amplamente favorável. Né? A atração de empreendimentos de energias renováveis há muito tempo, e passando por vários governos, tanto federal como os estaduais, é amplamente favorável. Né? As decisões são amplamente favoráveis. Agora, claro, existe um alinhamento federal com o estadual, a partir da entrada do governo Lula, que vai fortalecer esse posicionamento do Estado, né? Em ser favorável. Isso em todos os estados produtores, do Nordeste. Né? Apesar do Estado ser favorável, né, acontece o quê? O movimento oposicionista está crescendo muito. Né? E eu que acompanho, a gente, todo dia são novas notícias, novos documentários, novos eventos, novas articulações. Né? Então, esse movimento oposicionista crescendo, o que acontece? Explode na mídia. A mídia, todo dia são notícias novas, é no site da UOL, é no site da Globo, no jornal, em todo canto aparecendo problemas relacionados
a questão da transição energética, da maneira como esse processo está sendo feito no Brasil. Bom, isso aí vai fazer com que associações como a ASA, a CPP, a CPT, que são base fundamental de governos progressistas, comecem a se manifestar contra, comecem a criar um fosso de distância, criando uma contradição imensa, né? E o que isso acarreta? Acende a luz vermelha nos órgãos de fiscalização. Então, o IFAM, o Ministério Público Estadual, o Ministério Público Federal, estão cada vez mais atentos e atuantes e criando, né, inclusive, gerando ações, embargando. Né? Então, isso é um sistema de freio. Se o Estado não cria o seu sistema de freio, os órgãos de controle vão criar. Né? O que não é interessante, porque cria insegurança. Então, aquilo que o Estado está fazendo, de atrair, né, tentar atrair os empreendimentos, né, se ele não criar o seu sistema de freios, se ele não criar uma justiça distributiva e uma justiça processual, no final das contas, o que ele vai conseguir é gerar insegurança e medo. Né? Isso, né, não é um atrativo interessante para os empreendedores. Bom, e aí várias notícias, né, que vão saindo na mídia, né, trouxe mais a título de curiosidade. Pessoal, então, como que a gente pode ter, eu vou trazer algumas propostas, né, algumas proposições, até para tarde, né, que vai ter um debate, o que pode ser feito pelos estados produtores para reduzir, para diminuir essa oposição e para gerar mais benefícios sociais humanos, né, para gerar mais justiça processual e justiça distributiva. Primeiro, né, os instrumentos de ordenamento territorial e ambiental, né, elaborados com participação social qualificada, zoneamento ecológico e econômico, qual a capacidade de carga dos estados produtores, quanto de aerogeradores a gente pode admitir em determinada região, no Seridó, por exemplo, quanto de aerogeradores a gente pode permitir no litoral. Alguém sabe dizer? Existe um planejamento? Qual é o limite? A única coisa que a gente escuta na mídia, escuta falar temos muito potencial, podemos triplicar a produção, mas em termos de sustentabilidade, né? Afinal de contas, como a procuradora estava falando ontem, eu me senti extremamente contemplado na fala da promotora, Raquel Germano, né? É um tipo de uso de recursos naturais, de exploração, de empreendimentos, que vem consumindo uma quantidade de terras nunca vista antes, né? Então, para captar o vento, você tem que estar fixado na terra, né? Então, você vai consumindo áreas de terra. A fala da Marina Silva, que eu já sabia que ela tinha esse posicionamento, mas eu vi esse posicionamento dela antes de ela entrar no governo, ela mantém o posicionamento, ela mantém a coerência, né? Então, ela sabe que o processo criou uma dimensão muito grande e que essa dimensão agora traz problemas, precisa de ajustes, precisa corrigir o rumo, né? Os estados têm que corrigir esse rumo, né? Então, ter um trabalho de ordenamento territorial e ambiental, um zoneamento ecológico e econômico, pelo menos um zoneamento energético, com mais justiça social, com mais proteção ambiental, é fundamental. Preciso finalizar. Participação social nas etapas de licenciamento, mais qualificadas, mais includentes. Um conselho estadual de política de expansão energética, eu sei que foi criado, mas mais atuante, né, com mais participação das entidades, da ciência, enfim. Estudos e análises mostrando os impactos econômicos, os benefícios, porque esse é o discurso. O discurso é o seguinte: é bom porque vai trazer investimento, vai trazer benefício, mas onde estão os estudos? Quanto que foi investido? Qual foi o benefício social humano de 17 anos de expansão de parque eólico no Rio Grande do Norte? Quem sabe dizer? Né? Quanto que o município de Areia Branca ganhou? Quanto que o município está ganhando, né, de Macau, né, que tem parque eólico? Quanto que o Estado ganhou e quanto que foi investido? Onde foi investido? Né? Onde estão os relatórios das compensações ambientais, das medidas compensatórias, né? O que as medidas compensatórias trouxeram de bom para as comunidades? Isso foi mantido ao longo do tempo ou foi só uma ação pontual e depois não teve, né, continuidade? Isso precisa ser dito, porque se existe, precisa ser registrado. Um papel importante que o Estado tem que fazer é fazer esse estudo e mostrar onde é que está sendo feito isso. Transparência, né?
no uso dos recursos, nas medidas compensatórias, nas compensações ambientais, melhorar a proteção social de grupos vulneráveis, né, com relação aos contratos de arrendamento, que esses contratos de arrendamento são extremamente desequilibrados, são sigilosos, né, são perversos, né, com os donos de terra. E pensar sobre o descomissionamento, né, pensar sobre o descomissionamento. Daqui a 30, 50 anos, esse pessoal vai retirar e vai recuperar as áreas. Ora, se até hoje, faz mais de 10 anos que eu ando nas estradas, o pessoal para lá e para cá com esse trambolho, né, gigantesco, e nunca nem eles investiram para fazer uma duplicação, né, porque ele não cabe numa faixa. Né? Inclusive, a Polícia Rodoviária Federal vinha fazendo batedor ontem de um caminhão quando a gente vinha para cá. Então, nem isso foi investido, nem para fazer uma faixa de rolamento. São empreendimentos bilionários, são empreendimentos altamente lucrativos. Né? Então, esses investimentos não foram feitos. Opa, deixa eu passar aqui. Pronto, desafios vindouros. Ó. Energia eólica em alto mar. O engarrafamento de projetos que tem aqui no Rio Grande do Norte, no Ceará, né, um monte de projetos. O hidrogênio verde, me parece que já foi tomada a decisão, né, os estados do Ceará, Rio Grande do Norte, vão mesmo para frente, vão investir nisso, né, mas a gente precisa trabalhar na correção de rumo para que isso seja feito com mais benefícios sociais e humanos, com mais justiça processual e mais justiça distributiva. Bom, finalizando, pessoal, o site do Observatório está aí. Nesse site do Observatório, você pode encontrar uma produção acadêmica muito grande, muitos artigos, muitos livros, e quem quiser adquirir esses livros, depois fala comigo, que eu tenho uns para vender aí a R$30, tá? Então, obrigado a todos e até mais.